Exorcismo é um tema que me causa muita curiosidade e, dependendo do caso, me causa até um certo medinho. Na creepypasta de hoje, a gente vai acompanhar o Eric, que se intitula um exorcista amador. Vamos acompanhar um trabalho que ele vai fazer que, em certos momentos, chega a ser um pouco bizarro, sabe? O mais interessante que eu quero ressaltar aqui pra vocês é que o exorcismo não é nada convencional. Não é do jeito que você tá pensando que é. Eu não quero dar muitos spoilers, não vou me alongar muito nessa introdução, e vocês já sabem. Peguem os seus cafés, seus tricôs, seus crochês e oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. Ele sabia que eu estava chegando. O rádio parou a alguns quilômetros da casa, me dando vários segundos para contemplar a estrada vazia. Volte. Uma voz saiu deslizando do alto-falante, profunda e sufocada pela estática. Desliguei o rádio. Não. Continuei em silêncio por quase 1 minuto. Então, um grito agudo começou a ecoar do rádio desligado. Antes que ficasse alto o suficiente para machucar, eu tirei os fones de ouvido com cancelamento de ruído do porta-luvas. Não era incomum que um trabalho percebesse a minha chegada e estendesse a mão para me cumprimentar. Mas a maioria dos trabalhos só conseguiam se estender a algumas centenas de metros do cliente. Algo que pudesse se estender a quilômetros de distância? Bom, isso era novidade e era uma droga. O resto da viagem foi tranquilo. O sol de inverno caía suavemente sobre os campos e florestas de Maryland enquanto eu passava. Eu era o único carro na estrada, e de vez em quando eu avistava uma figura sombria no banco de trás. Ignorei. Aquilo não me importava. Quando comecei a ver rostos familiares na silhueta, virei o espelho retrovisor pro teto. Seja lá o que fosse, ele sabia que eu estava chegando, e tinha um alcance incrível e era meio babaca. Estacionei na rua ao lado da casa dos Rolf. Eles moravam em uma casa de fazenda impecável, com revestimento azul, salgueiros no quintal, entrada de cascalho, tudo. Era um belo terreno em um bairro encantador, e eu não conseguia olhar para casa sem sentir náuseas. Tirei um dos fones de ouvido para ter certeza que os gritos tinham parado. Em silêncio, saí e absorvi tudo. Então tirei uma garrafa do bolso do casaco. Ao levantar o bourbon para tomar um gole, a garrafa se estilhaçou na minha mão. Essa coisa era realmente babaca. Caminhei até a linda porta azul dos Rolf e me esforcei ao máximo para parecer apresentável. Minha jaqueta jeans estava puída e velha, e eu usava uma camisa de banda de um show que eu nunca tinha ido e não fazia barba há 1 semana. Eu escovei os dentes aquela manhã, então estava me sentindo impecável. Eu bati com a minha batida mais profissional e esperei. Notei que um pouco de bourbon estava pingando na minha calça e encharcando minhas meias. Era um dia memorável. Um casal abriu a porta. A esposa era baixa e tinha a pele como caramelo fresco. Usava flanela vermelha e jeans, e era incrivelmente bonita. O marido era alto, só que mais pálido do que eu, ombros largos, mas um pouco flácido. A senhora Rolf parecia um pouco fora do seu alcance, mas é bem possível que ele fosse engraçado ou algo assim. Imaginei que ambos tivessem quase 40 anos, alguns anos mais velho do que eu, embora provavelmente parecesse ter pelo menos 10 anos a mais. Meu cabelo já estava grisalho e eu carregava uma ressaca perpétua comigo como se fosse a minha própria bola e corrente. Nenhum dos dois parecia ter dormido mais do que algumas horas nas últimas semanas. Reconheci o esgotamento deles, um reflexo que eu já tinha visto muitas vezes. Sou o Eric, eu disse. Como estão? Eles me disseram seus nomes, mas estou omitindo por questões de privacidade. Nada bem, disse a senhora Rolf enquanto eles se moviam para me deixar entrar. A gente está quase no limite, acrescentou o Sr. Rolf. Assenti e tentei esboçar um sorriso. É engraçado como às vezes a vida aperta. Por que você não me mostra o trabalho? Desculpa, eu quis dizer o seu filho. Enquanto caminhávamos pela casa, tive uma visão instantânea do mundo dos Rolf. Fotos de família pontilhavam as paredes. O casal sorrindo, fotos de bebê de um menino e uma menina. Retratos da escola, férias, todos os sinais normais de uma vida adorável. Uma grande foto do grupo estava pendurada em um lugar de orgulho na sala de estar. Eram os Rolf e seus 2 filhos, um menino de uns 13 anos e uma menina com talvez metade dessa idade. Os 4 estavam posando na praia vestindo camisetas brancas e shorts azuis combinando. O efeito geral era cafona e doce, mas seus sorrisos eram largos e calorosos. Tive que controlar um devaneio repentino com Jane e eu na praia. Será que teríamos tirado fotos engraçadas com camisetas combinando se tivéssemos filhos? Jane provavelmente teria adorado e eu teria fingido protestar. Mas teria ido mesmo assim. Um exorcista alcoólatra com um passado tenso. É o Constantine, galeros. Mas brincadeiras à parte, o Eric diz que a senhora Rolf para assim no meio do corredor e encara ele, tirando ele instantaneamente desse devaneio. Ele olha pra ela e diz que vai ficar tudo bem
e ela diz que estava com muito medo pelo filho dela e que ultimamente as coisas têm sido um pesadelo. E o Sr. Rolf interrompe ali a conversa dizendo que eles já foram em tudo quanto é médico, em vários psicólogos, e assim, nada resolveu. Eles inclusive chamaram um padre ali que conhecia a família e nada parecia resolver. Gente, pra não ter resolvido aqui, o menino devia estar assim, ó. O Sr. Rolf passou a mão grande pelos cabelos loiros ralos. Há algo profundo e cruelmente errado com John. Quando olho nos olhos dele, eu simplesmente juro que não é o meu filho me olhando de volta. Os olhos são dele, mas não são. Eu sei que isso não faz sentido, nada faz. Precisamos saber, interrompeu a Sarah Rolf. Precisamos saber se você tá falando a verdade. Eu espero que você perdoe a gente por sermos um pouco céticos, mas eu não acho que é todo dia que você encontra um exorcista profissional nas redes sociais. Procurei um cartão de visita no bolso do paletó. Exorcista amador, eu gosto de enfatizar isso. Entreguei alguns cartões pro casal. Eu saiba, não existe um comitê de licenciamento para exorcistas, então eu reluto em me considerar um profissional. Talvez semi-profissional. O Vaticano tem seu próprio processo de credenciamento, mas não é como se eles oferecessem online, e eu não tenho exatamente condições para seminários. Então pense em mim mais como um consultor freelancer. Você tá de brincadeira? Perguntou-me a Sarah Rolf, sem rodeios. Eu sei exatamente como isso soa. E eu sei que eu não sou o ápice do profissionalismo aqui, mas eu sou real. E pode até parecer estranho, mas se você me encontrou, eu imagino que você já tenha visto quilômetros e quilômetros de coisas estranhas. Ouvi os nós nos dedos se estalarem quando o Sr. Rolf fechou o punho. Algo levou. Algo tá lá dentro com o John e tá machucando ele. Eu sei disso, só que eu não sei como ajudar. A última parte saiu engasgada. Ele estava determinado e firme, mas claramente não tinha ideia nem opções de como aliviar a dor do filho. Eu entendia aquela frustração. Sentia necessidade de mover montanhas com nada além de uma pá. A boca da Sarah Rolf estava comprimida em uma linha fina, o maxilar tenso. Você tá pronto? Ela me perguntou. Vamos ver o John. O cheiro me atingiu através da porta e eu tossi. Ai, meu Deus, murmurou o Sr. Rolf. Eu sinto muito por isso. Nos últimos dias tem sido muito pior. Ele anda fazendo essa bagunça. Puxei a camisa sobre a boca e o nariz quando o Sr. Rolf abriu a porta. O quarto do John estava escuro, iluminado por um único abajur que projetava sombras na parede. Seu pai tentou o interruptor perto da porta, mas nada mudou. O menino estava sentado na cama. Calculei que ele tinha 13 ou no máximo 14 anos. John usava calças jeans, mas sem camisa e sem sapatos. Ele coçava violentamente o torso nu e magro, deixando marcas vermelhas e raivosas por todo o peito. John! Gritou a Sra. Rolf, correndo até ele e agarrando seus braços. Para, por favor, para de se coçar, já conversamos sobre isso, você tá se machucando. O Sr. Rolf saiu brevemente do quarto, voltou com trapos e produtos de limpeza e foi até o canto que John usava como banheiro. E ele começou a arrumar. O garoto me encarava, os lábios ameaçando um sorriso. Senti os pelos da nuca e dos braços se arrepiarem. Olhar para ele foi como encostar a mão em um fio desencapado. A incorreção estava estampada nele. Desde a postura dos ombros até o tremor na mão. Até sua respiração parecia errada. Os olhos de John eram a pior parte, vazios como túmulos frescos à espera de um funeral. Mas se eu olhasse por tempo suficiente, eu conseguia ver o menor sinal de algo sob o vazio, nadando dentro do menino. Uma sombra em águas profundas. Oi, John me disse. Sua voz era jovem, normal, mas carregava um tom antigo escondido sob o resto. Ignorei a coisa que fingia ser o menino. Podemos ir. Sorriu quando saímos. Assim que voltamos para a sala de jantar dos Rolf, me joguei em uma cadeira. Provavelmente passamos menos de 90 segundos no quarto do John, mas eu já me sentia cansado. Toda a experiência me deixou com uma sensação de sujeira e depressão. Percebi que os Rolf ainda estavam parados, me encarando. Você tem alguma coisa para beber? Eu perguntei. O Sr. Rolf entrou na cozinha. Eu acho que temos refrigerante, água, ou eu posso fazer um café para você. Não, interrompi. Qualquer coisa para beber. O Sr. Rolf pareceu confuso, mas a Sra. Rolf já estava se afastando dele. Ela abriu o armário ao lado da geladeira. Temos uma bebida que sobrou do Natal, disse a Sra. Rolf remexendo. E eu acho que a gente tem um pouco de vodka que ficou aqui tempo suficiente para virar batata de novo. Esfreguei os olhos.
Sr. Rolf, por favor, ponha o café para fazer. Senhora Rolf, eu agradeceria para sempre se me pudesse trazer aquela vodka e 3 canecas para a mesa. Eu não bebo, disse o Sr. Rolf. Olhei de volta para o quarto de John. Mesmo sem conseguir ver a coisa, eu sabia que ela estava me encarando através da parede. Agora é uma ótima hora para começar, Sr. Rolf, eu disse. Enquanto eles tomavam café, o Eric perguntou se o John havia passado por alguma experiência traumática, incomum ou violenta recentemente, e o casal se olha e a senhora Rolf diz que a irmã dele havia falecido no verão enquanto eles estavam na praia. Ela havia se afogado e o John estava ali junto com ela, sabe? Eles tinham ido para muito longe na praia. E aí, quando ela começou a se afogar, mesmo ele se afogando também, ele tentou lutar muito para chegar até a irmã dele, mas infelizmente era tarde demais. E como ela era bem menor do que ele, ela se cansou muito rápido. Então foi uma tragédia, sabe? Então provavelmente o John se culpa por isso. E aí o Eric diz pro casal que eles se apoderam de todas as emoções negativas que a gente tem. Ódio, tristeza, rancor, culpa. Tudo isso é basicamente um chamado para que eles entrem dentro da nossa cabeça e deixem a gente doente. E nesse momento, eles ficam um pouco em silêncio e a senhora Rolf olha pro Eric e pergunta o que exatamente seriam eles. Adicionei mais vodka à minha caneca, pulando o café e apontei pro chão. Quando os dois pareceram confusos, suspirei e coloquei um dedo indicador em cada têmpora, imitando os chifres. Eu não acredito, disse o Sr. Rolf. A Sra. Rolf pareceu em conflito. Nós não somos realmente religiosos. Você está nos dizendo que alguns... Como que você chamaria isso exatamente? Acho que você poderia dizer demônios, diabos, entidades ou idiotas realmente assustadores, eu disse. Eu simplesmente os chamo de trabalhos. Do inferno? Perguntou o Sr. Rolf. Dei de ombros. Sei lá, espaço sideral, outra dimensão. Eu não sei exatamente de onde eles vieram, mas de onde quer que tenham vindo, não deveriam estar aqui. Você acha que tem algo no meu filho? Disse a Sra. Rolf. Eu sei que tem, respondi. E eu acho que vocês dois também sabem. Ele consegue se esconder quando quer, enganar médicos e amigos por um tempo, mas a máscara cai de vez em quando e há algo estranho e faminto por trás dela. No meu ramo de trabalho, 9 em cada 10 vezes é um problema de saúde mental ou talvez abuso de substâncias. E de vez em quando, uma farsa. Mas aquilo não é nada disso. E o que tem no meu filho? Perguntou o Sr. Rolf. Virei-me para olhar o corredor. Eu sabia que ele podia nos ouvir. Eles são difíceis de rotular. Eu não os classificaria como predador ou mesmo como necrófago. Parasita é o mais próximo, mas ainda não é o certo. Parasitas se hospedam por necessidade e sobrevivência. A coisa que levou seu filho só gosta de causar o máximo de dor possível até que o hospedeiro se quebre. Pensa nisso mais como um vírus com uma agenda. É cruel e inteligente e prendeu o John em uma caixinha dentro da própria cabeça. A coisa vai cutucar, rasgar e usar todas as piores memórias do seu filho para transformá-lo em... Minha voz sumiu quando eu percebi a agonia que eu estava causando nos Rolf. Eles pareciam doentes, como se não conseguissem respirar. Eu conhecia bem esse olhar, e eu usei eu mesmo nas últimas semanas, tentando ficar com Jen. Desculpa, isso foi exagerado, eu disse. Eu só quero deixar claro que devemos agir o mais rápido possível e que se o que vem a seguir for difícil para você ver, saiba que é necessário. E o que vem a seguir? Perguntou o Sr. Rolf. Bom, assim como lidar com o vírus, você tem que tornar o hospedeiro um lugar inóspito para se viver. Fingi desenhar um quadrado na mesa com os dedos e bati no meio. A coisa está enraizada nos cantos mais danificados da mente do John. Ela se aninha em sua miséria. A melhor maneira de combater o desespero é a esperança, por mais piegas que pareça. Temos que dar uma corda para o John. Dê a ele um pouco de fé. A Sra. Rolf estendeu a mão para segurar do marido. Tá bom, mas, como eu disse, não somos exatamente muito religiosos. Eu não sei que tipo de fé podemos compartilhar. Dei de ombros. Religião é uma opção comum, a habitual, mas não é a única. O John tá no escuro agora e a gente precisa enviar um sinalizador para ele. Algo que poderia trazer boas lembranças. O que faria ele lembrar de dias melhores? Pense em coisas boas. A voz de Jane ecoou pela minha mente, como se sua mão passasse pelo meu cabelo enquanto estávamos deitados na cama. Pense em coisas boas, Eric. É a única maneira de voar. Os Rolf hesitaram, as mãos ainda entrelaçadas sobre a mesa. Eles me lembraram de 2 árvores crescendo juntas no mesmo espaço, encostadas uma na outra para se protegerem do vento e do mundo. Pensa nisso, sugeri. Servi-me de mais uma dose na caneca e a esvaziei. Eu vou usar o seu banheiro antes da gente começar.
A água fria me trouxe de volta ao momento. Joguei mais um pouco no rosto e fechei a torneira. Meu reflexo parecia plano contra o espelho, desgastado e cinza. Pelo canto do olho, eu notei um movimento atrás do meu reflexo. Era a mesma distorção que eu vira no retrovisor durante a minha viagem até os Rolf. Não importava para onde eu olhasse no espelho, a distorção estava sempre fora de foco. Me virei. Não havia nada ali. Claro que não havia nada ali. Só que agora havia uma sombra atrás da cortina fechada do chuveiro. Tinha a forma e o tamanho de um homem ou de uma mulher alta, curvado quase no meio. Eu sabia que, se eu puxasse a cortina, não haveria nada ali, provavelmente. E se eu visse alguma coisa, ficaria ali apenas por um momento terrível, mas eu não dei mole. Ah, não se aconchegue, meu querido. Eu vou te arrastar pra fora e eu vou te deixar secar no sol enquanto você murcha e se engasga, prometi ao quarto vazio. Uma leve impressão de riso vinha de algum lugar da casa. O espelho embaçou e dedos invisíveis começaram a rabiscar as letras. Saí sem me dar ao trabalho de ler o que ele queria escrever. Eu sabia que seria só uma coisa estúpida e assustadora de qualquer forma. Quando voltei para a sala de jantar, os Rolf estavam de pé ao lado da mesa. Um livro todo amassado repousava sobre eles. Eu não sei se está certo, mas foi a primeira coisa que nos veio à mente, explicou a Sra. Rolf, segurando o livro. Era o favorito do John quando ele era mais novo. Ele nos fazia ler para ele várias e várias vezes. Ele até destacava seus trechos favoritos. O marido dela sorriu, com a mente em algum lugar na memória. John até começou a ler a história para Alice no ano passado. Ele ficou tão animado para compartilhar com ela, até mesmo deixou que ela destacasse suas partes favoritas. John estava tão orgulhoso de... O Sr. Rolf não conseguiu pronunciar as últimas palavras. Nem precisava. A sua esposa segurou sua mão novamente. 2 árvores crescendo juntas. Tá tudo bem, eu disse. Eu acho que tá bom. Parece certo para vocês? Ambos assentiram. Eu vou pegar umas coisas no carro e a gente já pode começar. Bom, até aqui eu acho que ficou claro que, obviamente, aconteceu alguma coisa com a Jenny. Eu fiquei me perguntando se de repente ela foi possuída e aí ele não conseguiu ajudar ela, sabe, por algum motivo. Enfim, são coisas que eu fiquei pensando, eu acho que a gente vai descobrir aqui ao longo da história. Continuando, depois que o Eric volta do carro dele, ele esvazia a mochila assim em cima da mesa e o Sr. Rolf fica olhando assim com uma cara tipo: nossa, amigo, o que é isso? Precisa de tudo isso mesmo? E aí o Eric percebe que ele tá com essa cara estranha, e aí ele fala: olha, eu sei que as amarras são assim meio desconfortáveis, mas é necessário para que o John não se machuque. Ele também explica que os bastões luminosos eram porque lanternas comuns, sabe, essa que a gente usa a pilha, os demônios simplesmente conseguem deixá-las inúteis. Então o bastão luminoso era a melhor alternativa deles. E ele também dá um protetor bucal pro John, para que ele também não se machuque, e ele também dá 3 fones de ouvido, daqueles de isolar ruído, e ele diz que aquilo era para eles 3 porque o John iria gritar muito, isso provavelmente iria incomodar os ouvidos deles. Todo mundo fica em silêncio, mas aceita ali, né, os objetos do nosso exorcista amador, e eles sobem pro quarto. Quando eles entram no quarto do John, o John ainda está sentado na cama, daquele mesmo jeito assim, medonho que ele descreveu, e o quarto, ele está muito escuro. Mesmo que a janela do quarto esteja aberta, ele ainda tá escuro, tá denso, e só de entrar ali já causava cansaço nos 3, sabe? Não houve resistência quando o Sr. Rolf colocou as amarras de John à cama. John apenas me encarou, com um sorrisinho estampado no rosto. Ele me arrepiava mais do que qualquer outro emprego que eu já havia assumido nos últimos 4 anos. Havia algo diferente em John, mais presente. Mais presente do que em qualquer outro que eu já tenha visto. Pense em coisas felizes. A voz de Jen tocando novamente de onde eu a mantive em segredo e segura no parapeito da minha mente. Se você quiser fugir agora, é melhor voltar correndo pro pedacinho de merda do subsolo de onde você veio. Eu disse, me dirigindo a coisa dentro de John. Eu vou te fazer um favor. Eu vou deixar você ir. Eu não tô dizendo que eu não vou te seguir, mas pelo menos eu vou te dar uma vantagem. O sorriso de John só aumentou. O Sr. Rolf colocou a última amarra e puxou o cobertor até os ombros de John. Quando assenti, a Sra. Rolf colocou a proteção macia na boca do filho. Nós 3 havíamos trazido as cadeiras da sala de jantar e nos sentamos em um semicírculo ao redor da cama. O Sr. Rolf estava mais perto, com a mão firme no ombro do filho. A Sra. Rolf abriu o livro. Eu devo começar do início ou de algum lugar específico? Qualquer lugar, eu disse. Leia os trechos destacados se quiser. Não são exatamente as palavras que importam, mas a lembrança, o sentimento. Quando estiver lendo, lembre-se de como você se sentia ao compartilhar a história com ele, ao aconchegá-lo à noite. Pensa no amor que você tem por ele, na sua esperança de que ele tenha uma vida boa e feliz.
Agarre essa esperança e mantenha por perto, não importa o que você veja. A Sra. Rolf assentiu e folheou as páginas. O Sr. Rolf tinha lágrimas nos olhos quando olhou para o John, mas suas mãos estavam firmes e o rosto impassível. Eu vi a Sra. Rolf encontrar uma página no meio de O Pequeno Príncipe, e ela começou com uma voz trêmula. Para você, eu não passo de uma raposa como 100.000 outras raposas, leu a Sra. Rolf. Mas se você me domesticar, precisaremos uma da outra. Para mim, você é o único no mundo, e para você, eu serei única no mundo. John começou a se contorcer sob os lençóis, esticando-se contra as amarras. Concentrei-me na minha respiração, tentando acalmar o meu coração acelerado. Continua lendo, eu disse, colocando meus fones de ouvido. O barulho desapareceu do mundo e, no silêncio, eu encontrei uma lembrança. Escolha uma carta, qualquer carta, instruiu Jen, abrindo um baralho para minha apreciação. Escolhi uma aleatoriamente. 8 de copas. Virei o cartão para ver se ela estava certa. Como que você sempre sabe? Jen piscou para mim, com os olhos azuis. Porque eu sou uma bruxa, como a minha mãe antes de mim e a dela antes dela. Eu venho de uma longa linhagem de bruxas, então lembre-se que se você partir o meu coração, eu te transformo num sapo. Que um raio me atinja se eu causar algum dano no seu coração. Eu disse, a beijando. Você podia me ensinar alguns dos seus truques assustadores? Talvez alguns, ela me disse, embaralhando as cartas. Olha, todo mundo tem uma bruxinha dentro de si. Acalme-se e abra sua mente. E você meio que vai ter que se esforçar no começo, mas você vai conseguir. Jen me entregou os cartões. Sorri e os abri em um leque para ela. Ok, eu disse. Agora escolhe uma carta. Qualquer carta. John estava gritando. Eu não conseguia ouvir por causa dos fones, mas era óbvio pelo jeito como ele tremia e se contorcia com a boca e os olhos arregalados. Os Rolf não estavam usando fones de ouvido. Mas a Sra. Rolf continuou lendo e o Sr. Rolf continuou segurando o filho. Eu levei um momento para entender por que eles não estavam tentando bloquear os gritos do filho. Eles queriam ouvir. Talvez precisassem ouvir, compartilhar a dor dele, deixar que qualquer parte do filho que pudesse vê-lo soubesse que eles sofriam com ele pelo tempo que fosse necessário. Eu senti uma onda de respeito pela família. Isso me ajudou a me concentrar. Fechei os olhos e tentei esvaziar a mente para me manter aberto. Há tanta comoção no mundo, tanto barulho em nossas cabeças. Se você conseguir afastar tudo isso e realmente ouvir, às vezes consegue captar os sinais mais estranhos e tênues. Expirando, estendi meus pensamentos e tentei encontrar o sinal de John. Uma pontada aguda de dor me fez estremecer, como se eu tivesse esbarrado em uma cerca elétrica. Te peguei. Uma voz que não era minha sussurrou nos meus pensamentos. A dor explodiu em cada centímetro dos meus nervos. Uma cacofonia de violência invisível. Era dilacerante, cortante, esmagadora e ardente. Tinha algo na minha cabeça. E era tudo raiva e navalhas. Eu gritei. Meus olhos se abriram de repente, mas minha visão começou a ficar turva, escurecendo. E então tudo apagou. Então o nosso exorcista amador é tipo um telepata, né? Isso eu achei realmente muito interessante, porque quando eu comecei a ler a creepypasta, eu imaginei que teriam muitos elementos religiosos, sabe? Que fosse, assim, um exorcismo tradicional. Bom, quando o Eric acorda, ele tá ali no sofá da família Rolf e a Sra. Rolf está ali limpando o rosto dele e ele percebe que o pano tá sujo de sangue. E ele fica meio assustado, mas o Sr. Rolf tranquiliza ele dizendo que ele teve uma hemorragia nasal, que apesar de grande, foi só uma hemorragia nasal e ele tá bem, parecia que estava tudo no lugar. O Eric pede desculpas por ter desmaiado e os Rolf diz que estava tudo bem e que na verdade ele só tinha desmaiado há alguns minutos. Ele pergunta onde estava o John e eles respondem que o John ainda estava no quarto ali, tranquilo, como ele já estava. O Sr. Rolf parece meio preocupado com o Eric e daí ele pergunta se ele precisa de alguma coisa, se tá tudo bem e de novo o nariz dele começa a sangrar. E ele diz que tá tudo bem, que aquilo era só coisa de trabalho e que ele precisava de alguns minutos e depois desses minutos, eles podiam voltar ali pro exorcismo do John. Que engraçado, né? O cara tá nitidamente mal e ele quer voltar a todo custo para o trabalho dele. Eu até podia dizer que seria melhor ele fazer um crochê ou um tricô, mas neste caso, o nosso protagonista está ajudando uma pessoa em sofrimento. Então eu vou passar um pano aqui. O primeiro personagem que eu passo pano aqui, hein? O Sr. Rolf pergunta de novo se ele precisa de alguma bebida, se ele tá bem. E ele diz que ele tá bem, que ele não precisa de nada. E a Sra. Rolf faz uma pergunta extremamente pertinente que eu acho que todos nós gostaríamos de saber. Como que ele começou a trabalhar com isso? Lamentei-me de não ter tomado aquela bebida. Eu meio que caí nessa. Minha noiva e toda a família dela andava na linha tênue entre o natural e o menos natural.
Um clã inteiro de médiums, tarólogos e cartomantes. Eu aprendi um pouco com ela, e eu sou muito bom em alguns truques de carta. Só que isso tudo parece muito mais sério do que meros truques de carta, disse o Sr. Rolf. Nunca foi a minha intenção. Alguns anos atrás, Jane ficou muito doente. E foi de repente. Respirei fundo para me acalmar. Foi o tipo de doença da qual você não se recupera. Eu tentei de tudo. 5 meses depois que o médico nos deu a notícia, ela já estava morrendo. Eu levei-a para casa para me despedir. Mas eu não conseguia. Eu fui vasculhar a história da família dela, livros antigos, coisas perdidas, coisas esquecidas. E enquanto ela se afastava, eu fiz tudo o que eu pude para mantê-la. Haviam palavras nos livros da família dela, formas de línguas mortas, gravei-as em nossas paredes, piso e teto. Depois, havia uma vela de cadáver que cheirava a podridão enquanto queimava, e ela nunca se apagava, não sozinha. Tudo isso para manter a morte longe. E funcionou? Sussurrou a Sra. Rolf. Assenti, tentando conter um grito ou um soluço, eu não tenho certeza. Funcionou. Funcionou perfeitamente. A morte não conseguiu encontrar Jane, não conseguiu levá-la. Mas outra coisa conseguiu. Ela tentou me avisar, mas ela estava tão perdida que eu pensei que estivesse só delirando. Eu não acreditei nela. Eu não queria acreditar. Porque então eu teria que deixá-la ir. E talvez teria sido muito melhor, no entanto, porque o que quer que estivesse mantendo a morte longe atraiu outras coisas. E uma delas entrou nela. Eu tentei puxá-la para fora, mas eu não fui rápido ou bom o suficiente. A coisa quebrou em pedaços na minha frente, então ela se foi. O amor da minha vida queimou na minha frente e ainda não conseguiu morrer. Ela sofreu até que eu apagasse a vela e puxasse-a despedaçada e gritando para longe de casa. Foi quando ela morreu, mas minha voz falhou e eu levei um segundo para continuar. Eu sei que ela tá presa. Os ganchos estavam muito profundos e algo me provocava. Uma vozinha cruel na minha cabeça me dizia o que iria fazer com ela enquanto eu estava sentado no gramado e seu corpo esfriava ao meu lado. Jesus Cristo, sussurrou o Sr. Rolf. Ele e a esposa estavam sentados juntos na espreguiçadeira à minha frente. Estavam de mãos dadas novamente. Eu sabia que deveriam estar imaginando como cada um se sentiria se algo assim acontecesse com o outro. Enxuguei os olhos. Então, vejam, a culpa é minha. Eu não consegui deixá-la ir e por isso ela sofreu, e ainda sofre por isso. Eu tenho procurado a coisa que a atingiu nos últimos 4 anos. Talvez haja um jeito de alcançá-la. No mínimo, eu quero rasgar aquela coisa que a machucou em pedacinhos minúsculos e inúteis para que nunca mais possa machucar ninguém. Eu ainda não encontrei, mas já trabalhei muito nesses 4 anos. Adquiri muita prática. E eu prometo a vocês, o que aconteceu com Jen não vai acontecer com seu filho. Nem pensar. Mesmo que eu precise... Fui interrompido pelo som de todas as lâmpadas da casa explodindo ao mesmo tempo. A escuridão me atingiu como um acidente de carro. O medo me prendeu no sofá. O que quer que estivesse dentro do John era muito mais forte do que qualquer coisa com qual eu havia lidado antes. Mas os Rolf não hesitaram. Eles se moveram imediatamente correndo para a escuridão em direção ao filho e ao que estava lá dentro com o filho. Com as mãos trêmulas, levantei-me tentando me impulsionar para frente. Antes que eu pudesse me mover, ouvi um som alto de algo se quebrando. A porta de John, pensei. Ouvi os 2 Rolf gritarem e então vi uma sombra na escuridão, curvada e se movendo rapidamente. Ela não diminuiu a velocidade ao pular a janela fechada. John! Gritou a Sra. Rolf correndo de volta para a sala com o marido apenas um passo atrás. Eles abriram a porta da frente. Era apenas o fim da tarde, mas o dia estava nublado e sombrio. Segui os Rolf para fora. Não precisávamos ir muito longe. Algo havia aberto a porta de metal do vão subterrâneo na lateral da casa. Droga, eu disse. A Sra. Rolf cerrou o punho e caminhou até o espaço. Ok, eu vou entrar por ele e vocês 2 fiquem aqui e peguem o isqueiro. Não, disse o Sr. Rolf à esposa. Vamos atrás dele juntos. Bom, vocês 2 estão errados, eu disse. Mas aprecio o entusiasmo de vocês. Seja lá o que for que esteja deixando John em pânico, pode machucá-lo se vocês o encurralar. Tudo isso era verdade, mas o principal motivo que eu queria que os Rolf ficassem longe era o risco da coisa matar o John. O trabalho era forte demais e não havia lugar onde eu preferisse não estar do que preso em um espaço minúsculo com ele. Mas eu fiz uma promessa. Eu disse aos Rolf para ficarem de olho enquanto eu corria para dentro para pegar uma das lanternas. É possível que seja uma distração e que ele não esteja exatamente lá embaixo, eu disse quando voltei. Mas se estiver e passar por mim...
Ele não vai passar despercebido por nós, prometeu a Sra. Rolfe. Eu sei, eu disse, rastejando no escuro. O fecho da lanterna era fraco e destacava as partículas de poeira que eu removia à medida que avançava lentamente. Só havia espaço para me mover de 4. Passei a luz pelo vão, mas ele estava cheio de pilares e isolamento térmico precário, limitando a visibilidade. Achei ter visto algum movimento no canto e me joguei para trás, batendo a cabeça. Minha respiração estava rápida e irregular. Eu nunca fui muito bom em espaços apertados, especialmente aqueles ocupados por crianças assassinas demoníacas. Poças de sombra cobriam tudo. Eu continuei me movendo. Eu quase me convenci que o John não estava lá embaixo quando eu senti um braço fino e forte envolver o meu pescoço. O hálito fresco perto de mim. Ora, vejam só, eu te achei, sussurrou a coisa dentro de John no meu ouvido. Um aperto desumano me roubou o ar. Muito pior era a sensação de algo invadindo a minha cabeça. Tentáculos de pensamentos estranhos e violentos se intrometendo. Um arrepio percorreu os meus nervos, meus ossos. Eu tremia, congelava, e a dor era pior do que qualquer outra coisa que eu já sentira. A dormência se seguiu ao frio. Eu estava desesperado por qualquer alívio para a dor. Eu poderia quebrá-lo, sabe? Disse a coisa. Quebrar os ossos dele, que nem palha, arrancar os olhos, vasculhar a barriga dele. Você acha que os pais dele ainda iriam querer o John de volta se você pudesse trazer os pedaços para eles? Eu choraminguei. Os pensamentos foram mais fundos na minha cabeça. Eu sei quem você é, sabia? Disse a coisa dentro do John. Nós conversamos sobre você. Você mandou alguns dos meus amigos embora. E isso não foi legal. Todo esse esforço e você ainda não conseguiu fazer nada pela sua namoradinha? Que vergonha. Que vergonha, não é mesmo? Tragédia vergonhosa. Ela tá com a gente. Nós a protegemos. E eu acho que ela te culpa. Deve ser tão difícil. Para! Sussurrei, tentando soltar o braço que me sufocava. Eu não quero parar, disse a coisa dentro de John. O que eu acho que eu vou fazer é quebrar o pequeno John em pedaços e depois te levar para dar uma volta. O que você acha? Você não deveria ter entrado aqui. Sabe disso, não é? Continue dizendo às pessoas que elas podem acreditar em alguma coisa, qualquer coisa, e que isso é proteção. Mas você não acredita em nada. Acredita, Eric? A dormência finalmente me alcançou e superou a dor. Senti que estava afundando numa poça de tinta. Escolha uma carta. A voz de Jen. O único som no escuro, como um sino na noite. Fragmentos brilhantes queimavam através da dormência. Doíam, mas me traziam de volta, como um membro adormecido acordando com formigamento. Qualquer carta. Havia imagens junto com os sons. Os Rolfe de mãos dadas à mesa, 2 árvores crescendo juntas. Eu os vi se movendo sem hesitar, correndo para a escuridão quando pensavam que o filho estava em apuros. Que se dane o perigo. Que se dane o medo. Escolha uma carta. Os olhos dela, azuis. Qualquer carta, Eric. Pensei na mãe e no pai de John, prontos para entrar juntos num buraco, rastejar para debaixo da casa e enfrentar o que quer que estivesse segurando o filho. Imaginei o próprio John naquele dia na praia. Como ele deveria ter se esforçado ao máximo para tentar alcançar a irmã, mesmo estando se afogando. O entorpecimento desapareceu. Eu sentia a coisa me enrolando na minha mente, sólida e clara. Ela me sentia e estava com medo. A coisa começou a recuar e se desenrolar e deslizar para longe. Queria sair, voltar completamente para John. Bati a porta da minha mente, prendendo-a como um rato numa ratoeira. Te peguei, eu disse com os dentes cerrados. A coisa se debateu, chutou e empinou. Tentou escapar, mas eu segurei firme. Concentrei-me em agarrar e segurei firme. John, você consegue me ouvir? Perguntei, me esforçando para manter a coisa presa. Eu preciso que você me escute. Minha culpa, sussurrou John, soando humano e vivo pela primeira vez. A culpa foi minha. Besteira, John. Não foi sua culpa. Seus pais não te culpam. Sua irmã não te culparia. E se você está tão determinado a se culpar, mesmo assim, não ouse que isso te deixe entorpecido. A culpa é um poço envenenado, John. Quando você se sente quebrado e com sede, eu sei que a água parece bonita, fria e infinita. Você quer beber até que o vazio dentro de você esteja cheio, mesmo que esteja se enchendo com veneno. É fácil, é confortável. Eu entendo, acredite, John, eu entendo. Mas não podemos trilhar o caminho do conforto. Não podemos desistir e ficar insensíveis. Seus pais precisam de você. Eles não suportam que você vá embora. E a sua irmã não ia querer que você fosse. Não foi sua culpa.
Mesmo que você ainda não entenda isso, mesmo que queira carregar essa culpa, volte aqui e passe cada dia vivendo como se estivesse vivendo por ela. John gemeu, soluçando. Ele estava em agonia, e isso me partiu o coração. Mas significava que ele não estava mais entorpecido. A presença se contorceu e mordeu, tentando escapar da minha armadilha. Comecei a puxar, arrancando-a pela raiz. Cada vez que eu soltava um anzol, John se fechava um pouco mais. O último fio se soltou com um estalo inaudível. Segurei aquela coisa na minha mente e apertei. Aonde quer que você vá, diga a eles que eu vou resgatá-la. Diga a eles que, mesmo que eu tenha que atravessar cada pedaço do inferno, eu vou buscá-la e vocês todos vão se arrepender. Um pouco mais de pressão e de repente tudo desapareceu. John e eu ficamos sozinhos ali na poeira e na escuridão. Ele olhou para mim, pálido, ferido e machucado, mas inteiro. Eu sorri. Bem-vindo de volta. Ainda falo com os Rolf a cada 2 semanas. O John tá bem, e ele deu o meu nome ao novo hamster da família, o que foi estranhamente lisonjeiro. Estou sempre viajando, sempre procurando novos empregos, uma maneira de cumprir a minha promessa, uma maneira de encontrar Jane. Então me avise se tiver algum trabalho que precise ser feito. Tenho praticado bastante. Eu tinha que admitir que, para um suposto local de um sinistro culto, o hotel era bastante luxuoso. O lugar era todo de madeira e tetos abobadados, carpete vermelho macio sobre pisos de mármore e bronze polido por toda a parte. Enormes janelas francesas inundavam o saguão com o sol fresco de inverno. Plantas altas erguiam-se em vasos como sentinelas verdes enquanto se passava pelas portas giratórias de vidro. Respirei fundo e senti o cheiro de limão fresco e madeira temporal. Uma experiência chique, com certeza. Até as paredes pareciam sangrar música clássica. O saguão estava animado, mas não muito cheio. Eu consegui ir direto para a recepção sem pegar fila. Infelizmente, a recepção era uma cadeira vazia com uma caixa de som antiga. Uma plaquinha estava encostada na caixa de som. Volto em 8 minutos. Pressione o botão vermelho para atendimento. Antes que eu pudesse tocar na caixa de som, uma voz suave me interrompeu por cima do ombro. Fazendo check-in? Perguntou a voz. Virei-me e vi um jovem bem vestido parado atrás de mim. Ele usava um blazer azul marinho com debrum vermelho, gravata vermelha e óculos sem aro diante de olhos complacentes. Havia um crachá dourado brilhante preso à sua etiqueta. Concierge. Sim? Eu disse. Reserva para Eric. O concierge andou por trás da recepção e olhou para algo que eu não conseguia ver. Claro, disse ele erguendo os olhos. Quarto 1911. Uma noite. Já paga. Excelente. Por favor, assine o registro. Ele sorriu enquanto eu anotava o meu nome e o número do quarto. Então me entregou uma grande chave de latão. Esperamos que você aproveite a sua estadia. Ele ronronou. Você também. Respondi imediatamente me encolhendo com a minha estupidez daquilo, já que ele estava de plantão. Flertei brevemente com a ideia de devolver a chave, sair do hotel e entrar no trânsito. Eu decidi conviver com meu constrangimento e me esgueirei em direção aos elevadores. Era o quarto de hotel mais agradável que eu já fiquei. A cama era macia e limpa, o banheiro espaçoso e as cortinas pareciam custar mais do que o meu primeiro carro. A luz do sol entrava pelas janelas amplas e transparentes. Sim, janelas, no plural. O meu quarto tinha 2 dessas. Eu não sabia exatamente quanto custava o quarto, mas tinha quase certeza que estava completamente fora do meu orçamento. A reserva foi pré-paga pelo mesmo benfeitor misterioso que me enviou por e-mail a dica sobre o hotel que sediaria uma convenção para o culto Redburn, bem conhecido como a Ordem Sagrada do Acre Real dos Grande Oitos, ou os 8 Vermelhos, para abreviar. Eu vinha acompanhando o culto online há quase 1 ano. Para uma sociedade secreta, eles eram extremamente abertos sobre seus planos de invocar deuses mortos, demônios adormecidos e outras coisas esquecidas. Todos os seus planos e maquinações estavam disponíveis em um PDF prático e bem ilustrado que você podia baixar diretamente do site deles. Eu sabia que os vermelhos estavam planejando algo grandioso há alguns meses, mas eu não sabia para onde até receber o e-mail anônimo no início da semana. O e-mail não tinha nada além do número de reserva para o Hotel Non. Em anexo, havia um panfleto convidando o destinatário para a primeira cerimônia e encontro anual de invocação da Ordem Sagrada. Parecia uma Comic Con de sociopatas do juízo final. O e-mail e a sala livre foram convenientes, bem além do ponto de suspeita, e eu sabia que entrar ali podia ser uma armadilha. Mas os 8 vermelhos pareciam bem inofensivos, além de quererem libertar um rei, uma rainha, ou sei lá, algum tipo de duque ou visconde demoníaco menor ou algo assim. O inferno tem prefeito? Bom, eu fiquei pensando se eu ficaria no quarto, mas a curiosidade acabou me conquistando.
Até então, o hotel não estava se mostrando uma boa opção. Tomei banho, me barbeei e até passei uma única camisa de flanela chique que eu trouxe comigo. O meu rosto parecia meio humano, sem a barba por fazer grisalha de sempre. A viagem tinha levado quase 2 dias que passei sóbrio, então meus olhos estavam mais verdes do que vermelhos. No geral, eu me sentia lindo como um quadro enquanto descia pro bar. E eu precisava cortar aquela sobriedade pela raiz antes que ela se tornasse um estilo de vida. Poxa, não pode nem invocar os 7 peles mais, que já vem um exorcista metido a Constantine atrapalhar sua vida, que coisa, não? Mas enfim, o Eric continua dizendo o quanto o hotel era realmente chique e o quanto o bar era muito aconchegante. Quando ele se sentou no balcão, ele percebeu que o barman estava atendendo um casal de idosos que estavam vestindo uma jaqueta vermelha combinando. Será que eles fazem parte do culto, inclusive? Mas enfim, ele também descreve que o barman usava um colete preto, uma gravata vermelha e uma camiseta branca impecável que estava com as mangas arregaçadas até o cotovelo. Além disso, o Eric percebe que o barman estava usando uma máscara assim de médico, sabe, para poder se proteger e tudo mais. E prestem atenção nos olhos do barman. Só vou dizer isso. Preocupado que você pudesse pegar alguma coisa? Perguntei. O barman tinha olhos azuis ainda mais claros que a máscara. Todo cuidado é pouco hoje em dia. Isso é verdade, tem bastante coisa acontecendo. Eu vou querer um old fashion? Ele adivinhou. Sim. E você não se importa com um tipo de bourbon desde que seja barato, certo? O barman estava sorrindo. Eu tinha certeza disso, mesmo que eu não conseguisse ver por trás da máscara. Esse é um truque legal, eu disse para ele. Ele estendeu a mão para as garrafas na parede sob o espelho. Suas mãos dançaram pela prateleira até encontrar a bebida certa. O barman pegou o bourbon como uma armadilha se fechando, virando a garrafa para cima e a pegando com a outra mão. Sem um movimento desperdiçado, ele repousou a garrafa e pegou um copo baixo debaixo do balcão. Outros ingredientes foram adicionados, macerados e misturados. Casca de laranja, gelo... Enfim, era como observar um pistoleiro em movimentos. As mãos do barman eram rápidas demais para acompanhar, firmes demais para duvidar. Ele acendeu um fósforo com um estalar de dedos, beijando o interior do copo com uma chama antes de montar a bebida. Para defumar um pouco, disse o barman piscando um olho castanho inteligente. Eu me senti como uma criança assistindo ao seu primeiro show de mágica atordoado em silêncio. Mal resistindo à vontade de bater palmas quando o barman deslizou a bebida pronta na minha frente. Mas, mesmo em meu espanto, um canto desconfiado do meu cérebro notou que os seus olhos castanhos estavam azuis apenas alguns momentos antes. Saúde, eu disse, levantando o copo. Saúde, respondeu o barman. E só pra você saber, esse é o melhor bourbon da casa. Quase engasguei com o primeiro gole. Eu pensei que barato fosse o nosso principal objetivo aqui. São todos baratos pra você, disse ele com aquele sorriso disfarçado novamente. Alguém pagou todas as suas bebidas da noite. Tomei um longo gole. Nesse caso, seria falta de educação da minha parte não pedir mais. Tipo, um 6 desse. Sem pressa. O barman riu. Eu vou deixar você e o bourbon a sós por 1 minuto. Já volto. Por alguns minutos, eu bebi em silêncio e ouvi o hotel. O som suave dos violinos e conversas casuais vinham do saguão. Haviam outros hóspedes no bar e nas mesas. Todos pareciam felizes e inteiros. Era como se eu estivesse na superfície de uma bolha e, do outro lado, uma vida normal. Até onde eu conseguiria ir antes que ela estourasse? Noite linda para ver o mundo acabar, não é? Eu olhei para a direita. Uma linda garota de vestido branco de verão sentou-se ao meu lado, muito discretamente. O mundo acabar? Como assim? Hoje à noite, fim de tudo, disse ela com um sorriso tranquilo. Eu sou Grace. Terminei a minha bebida. Eric, você pode me explicar de novo essa coisa do fim do mundo e tal? Grace estufou as bochechas e suspirou. Por onde eu devo começar? Eu vou pedir uma bebida primeiro. Coloque na minha conta, ofereci. E eu também queria outra. Sem precisar de sinal, o barman chegou. Sem dizer uma palavra, ele começou seu truque de mágica. Outro drink apareceu na minha frente depois de alguns movimentos rápidos, e algo transparente com gelo foi preparado à frente de Grace. A gente sabe, concluiu o barman. Grace levantou uma sobrancelha fina e loira para mim quando ele saiu. Ele é meio assustador, não é? Ela perguntou, oferecendo um brinde. Ele é mesmo. Concordei brindando com ela. Mas também não tenho certeza se confio em você, lamento dizer. Grace sorriu e meu pulso começou a acelerar um pouco. Olhei para baixo e notei que ela estava descalça. Então, o que você faz? Ela perguntou.
Eu sou um exorcista. Grace ergueu a sobrancelha novamente. Nunca conheci um exorcista profissional antes. Eu não sou exatamente um profissional. Talvez um hobbyista apaixonado, na melhor das hipóteses. Bom, você pode não ser um profissional e não confiar em mim, disse ela terminando a bebida de uma só vez. Mas acho que eu preciso da sua ajuda e de mais álcool. Posso experimentar? Grace apontou para o meu copo. Eu deslizei a taça, ela tomou um gole e deslizou de volta. Quando eu estava lendo, eu comecei a me sentir meio louca porque eu percebi, né, a mudança na cor de olho do personagem, no caso do barman, e eu fiquei tipo, ué, mas não foi isso que eu li no começo. Mas enfim, os olhos desse cara realmente mudam de cor. Com certeza ele não é humano, né? Vamos descartar aqui qualquer possibilidade desse cara ser humano. Aí no meio dessa coisa toda, o Eric começa a se perguntar por que exatamente pediram os serviços dele para aquele hotel. Eu, se eu fosse o Eric, já teria dado no pé há muito tempo. Por quê? Tem um culto, tem elite, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa macabra no meio. Mas enfim, enquanto o Eric estava ali se perdendo nos seus próprios pensamentos, o barman se aproxima dele e diz que ele não se importava com as coisas que aconteciam ali no hotel, mas que o bar dele tinha regras e essas regras precisavam ser seguidas. E nesse momento, o ambiente fica extremamente pesado e o Eric sente, assim, aquela pressão palpável no ar. Ele sente um incômodo claro, que obviamente veio do barman. E o barman olha pra ele e depois muda a cor, né, dos olhos dele, ele fica verde. E aí ele se vira pra Grace. O que você acabou de fazer? Disse ele. Você não pode fazer isso aqui, não no meu bar. Achou que eu não ia notar? Grace tremia. Toda a confiança foi facilmente arrancada. Ela olhou para o barman como um rato olhando para uma coruja caindo do céu. Seus olhos se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Empurrei lentamente o resto da minha bebida para frente. Vamos embora. Seja lá o que for que nós ou ela tenha feito, desculpa. Os olhos do barman se voltaram para mim e estavam azuis novamente, calmos como o pôr do sol sobre sua máscara médica. Eu não consegui desviar o olhar, apenas bati no ombro de Grace até ouvir o som do seu banco se afastando do balcão. Forcei meus olhos a fecharem e me levantei. Então comecei a me mover, a mão de Grace segurando a minha. Voltem quando quiserem! Gritou o barman alegremente. Paramos para recuperar o fôlego no corredor que levava aos elevadores. Puta merda, disse Grace, respirando fundo bem perto de mim. Ela cheirava a limão e chuva de verão. O que foi aquilo com aquele cara? Ele parece levar o trabalho muito a sério, eu disse encostando numa parede imaculada com a mão a centímetros de um retrato caro de um velho rabugento. O que você fez para irritá-lo? Grace balançou a cabeça e riu. Eu não faço ideia. Mas eu queria muito beber e eu tô com medo de voltar pro bar. Ela se virou para mim. Serviço de quarto no meu quarto? 4 anos. Jane já estava ausente há 4 anos. Foi um período solitário e não era como se uma noite no hotel assustador significasse alguma coisa. Era só uma noite. Seria muito fácil dizer sim. Não, obrigado. Eu disse a Grace. Eu tenho um dia cheio amanhã e eu vou dormir. Algo passou pelo rosto dela. Decepção, raiva, tristeza. Eu não conseguia entender. O elevador apitou e eu me preparei para entrar. Detestei decepcioná-la, mas isso também parecia uma armadilha. Tá bom, calma, espera aí, disse Grace segurando meu braço. Tudo bem, mas você pode ficar aqui, só por um momento? Espera aqui comigo, só um pouco. Claro, eu disse enquanto o elevador se fechava. Leve o tempo que precisar. Sentamos juntos no carpete grosso do hotel, ombros quase se tocando de frente para a parede. Depois de alguns minutos, o casal de idosos com as jaquetas vermelhas do bar apareceu cambaleando no corredor. Pareciam bêbados, felizes e apaixonados. Grace e eu nos aproximamos um pouco mais para dar espaço a eles. Eu tô pronta para ir, ela me disse. Obrigada por ficar aqui sentado comigo. Assenti, levantei-me e a ajudei a subir. Seguimos o casal de idosos até o elevador. As portas espelhadas se fecharam. Virei-me para Grace. Uma dor aguda percorreu o meu pescoço. Um arranhão elétrico. Bati na fonte da dor esperando uma vespa. Quando os meus dedos se fecharam em nada, me virei. O casal de idosos me observava, ambos sorrindo, o velho segurando uma seringa minúscula. Seus desgraçados! Eu disse enquanto o elevador começava a girar. Eu acho que você não acertou direito, Herbie, repreendeu a velha. O homem sorriu timidamente para mim e se virou para ela. Dorothy, vamos lá, já conversamos sobre isso. Você sabe que a minha visão tem me incomodado ultimamente. E as veias do pescoço são tão delicadas. Ele se virou para mim e abriu ainda mais o sorriso. O seu sorriso explodiu em um grito quando eu o soquei em cheio no queixo. Idiota!
murmurei, tentando controlar a crescente sensação de vertigem. Viu só? Eu falei pra vocês que quando tem culto e elite, tem alguma coisa errada, tem algo macabro aí por trás. Mas enfim, antes que o Eric pudesse comemorar que ele deu um soco no Herb, a mulher dele fica muito brava ali, e aí ela fala pra ele que ele vai se arrepender do que ele fez, então ela tira uma seringa da bolsa. E a última coisa que o Eric se recorda de ver foi a Grace sorrindo pra ele. Acordei com um som suave de jazz e conversas. Uma pequena multidão circulava ao meu redor, dividindo-se em pares de grupos para conversar. Havia uma deliciosa mesa de frios disposta sobre uma mesa de conferências onde pessoas beliscavam de vez em quando, como abutres comendo carne atropelada. Todos na sala estavam de vermelho, e eu estava preso com uma fita adesiva a uma cadeira no palco. Ei, eu não sei se alguém percebeu, mas será que alguém pode me ajudar? Gritei, lutando contra as minhas amarras. Um rapaz e uma moça perto do palco, ambos de moletons vermelhos, se viraram para me observar. A testemunha acordou! Gritou a garota. A conversa começou a diminuir e a música parou. O quê? Perguntei ainda mais agressivamente grogue do meu cochilo forçado. Estavam todos amontoados em uma sala de conferências de tamanho modesto, o tipo de lugar que hotéis alugam para palestras ou eventos. Tudo era excessivamente luxuoso e polido. Eu tive que lutar contra uma nova onda de vertigem enquanto olhava ao redor. A testemunha, uma voz suave ronronou no meu ouvido. Grace saiu de trás de mim e ficou à beira do palco ainda usando o vestido branco de verão. Ela me deu um tapinha na lapela do meu casaco ao passar. Olhei para baixo e vi um crachá branco enorme preso ao jeans. Olá, meu nome é A Testemunha. A última palavra foi pontuada por um emoji gigante usando copos de garrafa de Coca-Cola. Como emojis são sem dúvidas a minha forma de pontuação menos favorita, isso me enfureceu bastante. Me tira dessa cadeira! Gritei balançando para frente e para trás. Calma, disse Grace. Você tá sendo muito dramático. Eu parei de lutar, mas não porque ela me mandou. Foi uma decisão completamente minha. Um figurão corpulento vestindo uma flanela vermelha subiu no palco para ficar do lado de Grace. O resto do culto de vermelho começou a se reunir ao nosso redor. Bom dia, bradou o homem. E bem-vindos ao 182º encontro semestral da Sagrada Ordem do Acre Real dos Grandes Oito. Redbor pra sempre! Gritou alguém da multidão. Alguns idiotas aplaudiram. O grandalhão fez um gesto para que todos se acomodassem. Antes de começarmos a invocação de El Azakabá, bendito seja seu nome profano. Abençoado seja! Gritava a multidão. Certo, certo, continuou o homem. Antes de chegarmos ao sacrifício oficial, temos alguns anúncios. Ele tirou um pedaço de papel dobrado do bolso da camisa. Antes de mais nada, parabéns a Mary e Mike pelo nascimento de sua filhinha. Abençoada seja. Abençoado seja, gritava a multidão. Não! Se vocês vão me sacrificar para invocar o demônio Elsa, sei lá o quê, vão em frente, mas eu não vou ficar aqui sentado ouvindo a porcaria dos anúncios de recém-nascidos. Sabe de uma coisa? Acrescentei, me esforçando para me livrar da fita adesiva. Espera só uns 3 minutos, eu vou sair daqui e eu vou chutar cada um de vocês nessa sala. E isso vale em dobro para você, Dorothy. Eu tinha visto o casal de idosos do elevador parado perto da comida. Herb acenou para mim com o maxilar inchado e um hematoma amarelo, mel e roxo. Grace se inclinou para perto do meu ouvido. Precisamos de você como testemunha, mas testemunhas só precisam observar, não fazer comentários, sussurrou ela. Mais uma explosão sua e eu corto a sua língua e adiciono na comida ao lado do presunto e dos biscoitinhos sofisticados. Afundei-me na cadeira. Por quê? Por que eu sou a testemunha? Grace deu de ombros. Você é a única pessoa que se inscreveu na nossa newsletter que não é membro da Redbor. A gente imaginou que você era um entusiasta ou algo assim. O grandalhão estava terminando seus anúncios. E, por favor, confiram nosso novo podcast e canal no YouTube. Aliás, se vocês conferirem os seus convites, tem um código promocional no verso com 30% de desconto na nossa lojinha online. Abençoados sejam, pessoal. Agora, para a convocação. Um jovem membro do culto recém-saído da adolescência aproximou-se. Entregou ao grandalhão uma adaga de lâmina ondulada, com um grande rubi brilhando no punho como um ovo encharcado de sangue. Pela primeira vez desde que acordei, eu senti medo. Seria uma maneira tão ridícula de morrer, cortado como uma carta na sala de conferências de um hotel para que alguma coisa cruel pudesse se infiltrar em mim. Eu senti uma mão quente na minha bochecha e pude sentir o cheiro de limão e tempestades de verão. Grace deve ter percebido meu medo.
Não se preocupa, ela me disse. Você é testemunha, não sacrifício. Então, comecei. Observei Grace se aproximar. O grandalhão ergueu a adaga. Para! Gritei. A lâmina devia estar afiada. Afundou-se no peito de Grace sem hesitação ou resistência. Como se a adaga fosse uma velha amiga voltando para casa. Ela caiu no chão num instante, com uma mancha vermelha já se espalhando pelo vestido. Você não precisava! Gritei, sabendo que já era tarde demais. Mas ela fez, disse uma voz atrás da minha cadeira. Eu não sei como ela voltou para lá sem que eu percebesse. Eu senti uma pontada familiar na nuca e a sala começou a girar. Sério, eu disse ofegante. Vai a merda, Dorothy. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi Grace. Ela estava deitada no palco, seu vestido branco agora todo manchado de escarlate. Assim que a minha consciência me abandonou, eu vi o pé de Grace se contrair. Um telefone tocando me arrancou do meu sono sem sonhos. Gemi e sentei na cama. Eu estava de volta ao meu quarto de hotel e senti como se a minha pior ressaca tivesse se juntado à minha terceira pior ressaca. O telefone tocou de novo, o sino soando como se estivesse vindo entre as minhas orelhas, logo acima dos meus dentes. Ai, o quê? Rosnei no fone. Aqui é a recepção com seu despertador programado. São 7h42, disse uma voz entediada. Tentei esfregar um pouco da dor de cabeça na têmpora. Eu não marquei nenhum despertador. A linha caiu. Não tendo mais nada para fazer e sabendo que eu não iria dormir mais, eu decidi tomar um banho e dar o fora do hotel non. 20 minutos depois eu estava na recepção com as malas prontas e os óculos escuros. As luzes do saguão estavam me dando um verdadeiro susto. Não havia ninguém na recepção. Apenas uma placa e uma caixa de som antiga. Eu estava pensando em deixar a chave do quarto e pegar a estrada. Não era como se eu tivesse pago pelo quarto. Foi então que Grace desceu as escadas e entrou no saguão. E aí, cowboy? Ela disse passando por mim em direção à porta. Espera, pedi tentando não vomitar enquanto me virava para encará-la. Ela parou e esperou. Eu vi que ela estava usando um vestido vermelho, ou um vestido branco com uma mancha bem chamativa. O que posso fazer por você? Perguntou a coisa em Grace. Se você acha que eu vou deixar você sair daqui... Alguém pigarreou atrás de mim. Virei-me e vi cerca de 2 dúzias de cultistas, todos de vermelhos, parados no saguão. Então você não... Viu o que eu posso fazer? Interrompeu a coisa em Grace. Sério isso? Não tem nada melhor para dizer? Ela arqueou a sobrancelha tão alto que quase sumiu no cabelo. Me virei e olhei em volta. Não era isso que eu ia dizer. A coisa dentro de Grace sorriu. Claro, cowboy. Te vejo por aí. Ela e o resto do culto passaram por mim em uma procissão sorridente. Herb acenou ao passar e até Dorothy me deu um sorriso. Os últimos do grupo saíram pela porta do hotel, a última gota de vermelho de uma ferida aberta. Fazendo check-out? Virei-me e vi o concierge na recepção me observando através dos meus óculos de aro dourado. Mais ou menos, eu disse jogando para ele a chave de latão do 1911. Mas acho que eu vou dar uma passada no bar antes de ir. Ele sorriu. Claro. Posso perguntar como foi a sua estadia no hotel, não? Muito estranha, respondi colocando a minha bolsa no ombro e caminhando em direção ao bar. É, ele disse. A gente ouve muito isso. Então quer dizer que todas as pessoas que participaram ali do culto, que foram sacrifício, são as pessoas de vermelho. Então não são pessoas, né? São demônios que estão ali no corpo dela. Macabro. Não tenho muito o que dizer sobre essa entrada. Eu achei ela, assim, diferente. Tipo, contrataram um exorcista só para que ele fosse a testemunha de um culto. Não sei com qual intuito, mas achei esse culto macabro, sinceramente. Mas, enfim, o próximo conto do Eric se chama A Voz na Lareira e, infelizmente, é o último. Não tem absolutamente nada de errado com a sua filha. Menti. Daniel sorriu e o rosto se transformou em um caleidoscópio de linhas brilhantes de alívio. Christie me encarou no sofá da sala, perplexa. Imaginei que o pai dela não lhe contara o verdadeiro motivo de eu estar na sua casa pingando água de chuva no carpete. Talvez ele não quisesse assustá-la, talvez não quisesse alertar o monstro que vivia atrás dos grandes olhos castanhos de sua filha. Talvez ambos. Havia uma semelhança familiar entre Daniel e Christie. Os mesmos olhos, o mesmo queixo. Dan tinha a pele mais escura que a sua filha, quase café fresco. Era alto e cauteloso nos movimentos, comedido ao falar. Cuidadoso. Christie era o oposto, pequena, curiosa e destemida.
Uma cicatriz larga e cinzenta de queimadura serpenteava pela lateral do rosto, atravessando a bochecha e o pescoço. Posso falar com você lá fora? Perguntei a Daniel. Seu sorriso se apagou por um instante antes de voltar para si. Chris olhou para mim e para o pai. O que aconteceu? Nada, disse Daniel. Estamos todos bem. Ele e eu saímos pela porta da frente. A varanda de Daniel nos protegia da tempestade que se acalmava lá fora. Os relâmpagos já pareciam cansados e o trovão era apenas uma tosse. A chuva não caía, apenas vazava das nuvens. Assim que a porta se fechou, virei-me para Dan. Você e sua filha correm perigo. Ele parou por um instante, apenas respirando. O que há de errado com ela? Eu não tenho certeza, admiti, mas tem alguma coisa dividindo espaço lá dentro com ela. Algo desagradável, mas dormindo, eu acho. Você acha? Ficamos em silêncio na varanda, observando as nuvens secarem. Minha jaqueta jeans ainda estava encharcada de quando cheguei. Mexi nos meus óculos. Tem conserto, seja lá o que for. Eu prometo. Eu odiava mentir, mas continuei mentindo. Dan olhou para mim com os olhos suaves e magoados. Certo, disse ele. O que for preciso fazer. Segui Daniel de volta para sua casa. Havia um buraco fundo dentro de Christie, onde algo queimava. Eu passei a maior parte da tarde com ela e Daniel, tomando café, batendo papo, tentando dar uma olhada em qualquer caroneiro que estivesse escondido em Christie. Fosse o que fosse, o cavaleiro estava inativo, talvez esperando, talvez crescendo. Você realmente serviu com meu pai? Perguntou Christie. Levantei uma sobrancelha para Dan. Ah, isso aí, a gente serviu junto. Foi como a gente se conheceu. Você serviu no exército? Ela perguntou. Sim. Qual o ramo? Olhei para Daniel. Ele pigarreou. A gente ficou junto por muito tempo. Qual o ramo? Perguntou Christie com os olhos brilhando intensamente acima da cicatriz. Eu acho realmente incrível como crianças conseguem fazer perguntas realmente muito criativas. Eu não sei se vocês convivem com crianças, mas eu tenho 2 sobrinhos. E uma vez o mais velho me perguntou quando eu ia morrer. Aí eu falei, não sei. Por quê? Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas animais têm expectativas de vida, então a gente não tem também? Aí eu falei, tem, mas há uns 70, 80 anos, tem gente que chega a 90, 100. Aí ele, então eu quero viver uns 100 anos. Crianças fazem perguntas realmente criativas. Mas enfim, voltando aqui, eu acabei me desviando um pouco do assunto. A Christie, obviamente, não estava assim muito legal da cabeça, ela estava com muita raiva. E aí ela pergunta pro pai dela por que ele continuava mentindo pra ela. E aí, né, fica aquele clima horrível de pesado e começa a gelar o ambiente onde eles estão. E a Christie começa a se retrair. Ela se senta na cadeira e a mudança de atmosfera ali foi realmente brusca e perceptível. Christie me encarou, tremendo levemente. Por que você tá aqui mesmo? Perguntou ela. No começo, pensei que ela estivesse com medo, mas a sua voz era firme. Ele tá tentando ajudar você, Dan murmurou. Você tá sempre mentindo, Christie disparou, deslizando da mesa com força suficiente para fazê-la tremer. Ela saiu da sala. Uma tempestade crepitante de puberdade e uma raiva mais profunda e adulta. Christie voltou bruscamente para a porta da cozinha. Não mente de novo. Então ela se foi. Daniel e eu nos sentamos sozinhos à mesa. Havia uma energia na sala, um eco de raiva de Christie. Dan não me olhou nos olhos. Ela está com raiva há muito tempo. Desde que sua mãe faleceu. A tia dela mora na cidade e faz o possível para ser essa presença, mas não é a mesma coisa. Ultimamente tem sido diferente, Eric. É como se eu não reconhecesse mais a Christie. Daniel finalmente olhou para mim. Pior do que toda a raiva dela, você reparou nas queimaduras? A cicatriz? Perguntei inconscientemente, tocando na minha bochecha com o dedo. Dan balançou a cabeça. Não, aquilo ali tá desde o incêndio. Eu acho que ela anda se machucando, pequenos cortes, arranhões, nos braços e nas pernas. Queimaduras também, pequenas. Eu não sei se tá doendo, eu não sei se ela tá fazendo isso com ela mesma. Ela me disse que foi um acidente quando eu perguntei, mas eu sei que é mentira. Encontrei o olhar de Daniel e estendi a mão, procurando algo dentro de mim, o verdadeiro eu. Você a machucou? Nunca, respondeu ele. Eu morreria primeiro. Acredito em você. Eu disse, recostando-me na cadeira. Por que me ligou? Por que não levou ela para terapia? Eu vou, se você não puder ajudar.
Mas eu vi umas coisas horríveis e algo sobre Christie nas últimas semanas. Daniel puxou algo de dentro da gola. Ele tirou uma pequena cruz de ouro e a ergueu. Eu percebi que isso a deixa desconfortável. Isso também me deixa desconfortável. Não é bem a minha praia. Dei um sorriso forçado. Ele me acompanhou com um sorriso frágil. Eu entendo, não é da minha conta, mas era algo que Christie se importava. Eu nunca a vi perder uma oração à noite. Sempre as mesmas. Uma pra mim e outra pra mãe dela. Dan apontou pra cima. A Christie não tem rezado. Mas ela tem conversado, sentada na sala de estar até tarde da noite falando sozinha. Sobre o quê? Daniel continuou brincando com a sua cruz na corrente. Eu não consigo dizer, de alguma forma ela sempre sabe quando eu me aproximo e para. O que eu consigo ouvir, porém, é um som feio. Terminei meu café e me levantei para ir embora. Seja lá o que for, parece que tá tudo tranquilo por enquanto. Eu vou ler, pesquisar um pouco e dormir um pouco. Não demora muito, interrompeu Dan. Por favor. O hotel era uma franquia nacional sem graça. Não era tão estranho quanto o último em que eu estive, o que foi decepcionante, de certa forma. O desgraçado tinha personalidade. Passei algumas horas no bar me embebedando e mais uma ou duas me desleixando. Eu tinha um livro vermelho comigo, folheando as páginas intermináveis, tentando descobrir exatamente que tipo de monstro infernal se escondia na filha do Dan. Você não acha que bebeu o suficiente? Olhei para o barman. Eu te conheço. Ele deu de ombros. Quem realmente conhece outra pessoa? A vertigem me atingiu e o hotel girou como uma roleta. Eu não tinha percebido que estava tão bêbado. Quando você se acostuma demais com o gin encharcando seus órgãos todas as noites, você passa da sobriedade para a miséria aos poucos. Você desenvolve uma mudança. E naquele momento, eu estava maravilhosamente transtornado. Eu vomitei no bar inteiro. Gente, a menina tá realmente com Satanás no corpo, né? Imagina só que bizarro, você acordou de madrugada e você escuta a sua filha falando com alguém durante a noite. O pior é que você escuta uma voz bizarra falando com ela de volta. Eu, sinceramente, ia fingir que não vi nada. E aí, no dia seguinte, eu ia buscar alguma forma de ajuda, sabe? O que foi? Você achou que eu ia falar que eu ia sumir? Não teria coragem de abandonar uma criança. Eu ia fingir realmente que eu não escutei e no dia seguinte eu ia buscar alguma ajuda. Nada que um padre e uma terapeuta bem paga não resolva aqui a situação nesse caso, não é verdade? Mas voltando aqui, o Eric acorda dentro do quarto de hotel dele, completamente enjoado e ainda meio bêbado. Ele decide que vai tomar um banho pra ver se passa um pouco ali, né, do fogo, porque ele encheu a cara. E aí, de repente, ele começa a se sentir observado. Ele decide se sentar na cama e aí ele provoca a coisa que, obviamente, o seguiu. E nada. Acho que eu vou ficar aqui sentado na cama, então. Eu disse, me acomodando. Só curtindo. Talvez, quem sabe, pedir um serviço de quarto, assistir uns desenhos animados. As luzes se apagaram. Depois de um instante, o canto da sala se transformou em uma coluna de chamas vermelha e laranja ofuscante. Fechei os olhos com força. Eric, sussurrou uma voz que eu sentia falta há muito tempo. Eu mantive os olhos fechados. Você não tá aqui. Você não é real. Não é real. Você não é real. A voz de Jen não podia ser outra. Por favor, abre os olhos. Eu fiz. Era difícil respirar. Um tremor percorreu o meu corpo. Eu não ouvia a voz dela há anos. Não pessoalmente, e as gravações nunca eram as mesmas. As mensagens de voz salvas não tinham os pequenos detalhes que se notavam pessoalmente. O calor. Abri os olhos. Ela estava parada num canto, exatamente como a vi pela última vez. Baixa e esbelta, me observando com os olhos cinzentos e tranquilos. Por favor, sussurrei. Você não tá aqui. Eu sei que você não tá aqui. Eu odiava mentir. E eu continuei mentindo. Jen começou a arder. Primeiro, bolhas começaram a surgir e estourar nos seus braços, no seu rosto, tudo ficando vermelho e escorregadio. Sua pele queimou. Seu cabelo se arrepiou como gravetos. Seus olhos. Ela começou a gritar. Sons primitivos e de pânico. Para! Sussurrei me empurrando para o canto. Para! O cheiro me atingiu em seguida, repugnante, familiar. Lembrou-me de uma fogueira, um churrasco, carne assando. Vomitei. A parede estava contra as minhas costas. Deslizei para baixo, encolhido, fechando os olhos com força e tapando os ouvidos. Para com isso, você não é ela. Você não é ela. Eu dizia mais para mim mesmo do que para qualquer outra coisa no quarto. Os gritos cessaram. Até o cheiro de carne cozida desapareceu.
Por um longo momento, eu fiquei sentado sozinho na escuridão que eu mesmo havia provocado. Senti um gosto nauseante na boca. O roçar de um hálito quente no meu pescoço. Um aroma diferente me envolveu. O perfume da Jen. Inconfundível. Eu sabia que aquilo não podia ser real. Tinha que ser um truque. Mas era uma imitação tão perfeita que eu quase não me importei. Nunca havia sentido nada parecido. Encontrar uma memória que ganhava vida. Olha pra mim. Ela sussurrou. Abri os olhos. Jen estava completamente carbonizada, com manchas rosa-choque escorrendo como rios pela sua pele enegrecida. A culpa é sua, disse ela, inclinando-se. Estendi a mão trêmula para tocá-la. Antes que meus dedos tocassem na sua bochecha, Jen se desfez em uma nuvem de cinzas. Engasguei com ela. Com ela. Então, nada. Jen se foi e eu fiquei sozinho. Fiquei sentado ofegante por um longo tempo. Fiquei surpreso que o meu telefone não tocou e que ninguém bateu na minha porta. Os gritos de Jen eram altos, como meus vizinhos do hotel estavam dormindo. Eu percebi que talvez eu fosse o único que a ouviu gritar. Porque o que eu acabara de ver não era realmente Jen. Era apenas uma lembrança arrancada de mim que voltou quebrada e cruel. Agora eu sabia o que estava escondido em Christie. Eu fiz o melhor que pude para me limpar e me vestir, mantendo-me atento a qualquer outra manifestação. Você precisa vir me buscar, falei ao telefone. A resposta de Daniel foi grogue, como se ele estivesse dormindo, embora já fossem quase 3 da manhã. Quem é? Perguntou ele. Apertei meu celular entre a orelha e o ombro enquanto calçava as meias. É o Eric. Eu preciso ir para sua casa imediatamente e eu tô bêbado demais para dirigir. A Christie tá em perigo. E eu sei que tá tarde, mas eu tô a caminho. Gente, esse capeta é o próprio sapatinho de veludo. Olha o que o cara fez pra assustar o Eric. Tem que ter muito ódio no coração pra fazer um negócio desse. Eu fiquei pensando de início que talvez seja o mesmo demônio que possuiu a Jen. Mas eu acho que não. Eu acho que seria óbvio demais e não faz muito o estilo de escrita desse autor, pra dizer a verdade. Mas enfim, depois que o Daniel desliga na cara do Eric, o Eric retorna a ligação, o Daniel atende e eles têm um diálogo exatamente assim. Você por acaso sabe onde é o hotel que eu estou hospedado? Não, não sei. Vou te passar uma mensagem com o endereço. Seria um diálogo muito cômico se não fosse uma situação tão séria e triste. Mas continuando, na casa do Daniel, ele pergunta pro Eric como ele tinha certeza que a Christie não estava mais ali no comando da situação. E aí o Eric fala que tinha uma chama dentro da Christie e que essa chama era muito antiga e muito raivosa e que se alimentava de ódio e culpa. E que aquela coisa era tão forte que havia seguido ele até o hotel na tentativa de assustá-lo. E que provavelmente aquela coisa, ou como o nosso exorcista gosta de chamar carinhosamente, o trabalho, provavelmente poderia tomar controle da Christie a qualquer segundo, isso se já não tivesse tomado. O Daniel então segura a cruz dele e pergunta pro Eric se a coisa que estava na Christie um dia já foi uma pessoa. E daí o Eric fala que se foi uma pessoa, foi há muito tempo, que agora já não era mais porque só havia restado ódio. Pense nisso como... Levantei a minha caneca. Como a borra que sobra depois que o café acaba. O ódio queima a maior parte do espírito. Então, quando não resta nada além de malícia e um leve eco de humanidade, as brasas ficam realmente desagradáveis, muito inteligentes. Inclusive, o livro diz que elas são particularmente boas em imitar os entes queridos da vítima para causar. Risadas ásperas vieram da sala de estar, cortando o silêncio da cozinha. Christie estava acordada, assim como seu passageiro. Como podemos ajudá-la? Dan sussurrou. Eu me perguntava se ele se manteria firme. Eu não podia deixá-lo desmoronar com o que viria a seguir. É simples, mas não é tão fácil assim, eu disse. As coisas que gostam de se esconder nas pessoas para nos manipular precisam de um ambiente específico para crescer. Assim como ervas daninhas ou germes. Dor e desespero, esse é o lar delas. Então precisamos fazer da sua filha um lugar inóspito para parasitas. Como? Olhei para a sala de estar. A fé é o caminho de sempre. Dan sorriu pela primeira vez naquela noite, tocando sua cruz. Eu acho que posso ajudar com isso. Balancei a cabeça. Não precisa ser fé nem religião alguma. É qualquer coisa que te dê esperança. Uma luz em lugares escuros, um livro, uma música, uma lembrança. Qualquer lembrete de dias melhores que virão ou que se foram. Entendo, disse Dan. Mas é isso que fé significa para mim, para ela. É esperança. Mordi o lábio. Bem, eu acho que os clássicos têm seu valor.
Vamos ao que interessa. Encontramos Christie sentada de pernas cruzadas no chão da sala de estar, em frente à lareira crepitante. Achei que a lareira era mais ornamental do que funcional, sussurrei para Daniel. Eu também, ele respondeu. Christie estava catatônica, olhando para as chamas. Você tem uma Bíblia? Perguntei. Antes que Dan pudesse responder, o fogo crepitou e o calor tomou conta do cômodo. Ficou muito mais difícil respirar. Um pouco atrasado, gritou uma voz vindo da lareira. Era distorcida, desconhecida para mim, mas claramente feminina. O efeito foi severo, parecia que alguém lhe havia cravado uma estaca na barriga. Você sempre se atrasa um pouco. Coloquei a mão no ombro de Dan. Se isso parece com alguém que você conhece, acredite em mim quando digo que não é. Não tem nada aqui além de uma coisa velha e raivosa, toda desgastada, malvada, e ir atrás da sua filha. Christie finalmente se virou para nos olhar. Seus olhos brilhavam como cinzas. Ela começou a arranhar o rosto com as unhas arranhando a cicatriz. Daniel correu para contê-la. Sempre um pouco atrasado, sussurrou a lareira. Então seu tom mudou e eu ouvi a voz falar com a voz de Jen. Você sempre faz isso comigo, Eric. Por quê? Eu te amei. Por que você me abandonou? Minha boca estava seca. Eu sabia que não era ela. Não podia ser. Só um truque, eu disse a mim mesmo. Daniel lutava para segurar Christie para impedi-la de se machucar. Haviam lágrimas em seus olhos e eles imploravam para que ela parasse. Eu soltei um suspiro e encarei o fogo. Ei, babaca! A lareira ardia e eu vi uma sombra escondida nas chamas se transformar em uma forma quase humana. Uma dúzia de vozes se cruzavam e se sobrepunham. A maioria rindo, outras gritando. Droga! Sussurrei. As chamas aumentaram, subindo até encher a lareira e depois se espalhando. A sombra lá dentro começou a crescer. Recuei, quase tropeçando na mesa de centro. Christie estava catatônica novamente. Daniel a embalou em seus braços, chorando. Eu preciso que você se concentre, sibilei para Dan. Preciso da sua ajuda. Precisamos tirar a brasa da sua filha antes que ela se manifeste, porque eu não tenho certeza exatamente do que ela vai ser capaz de fazer, mas suspeito fortemente que a gente não vai gostar muito disso. O que eu tenho que fazer? Perguntou Dan, abraçando-a mais. Se você acha que fé é uma fonte de conforto para Christie, eu sugiro que você comece a orar bem alto. Dan assentiu e fechou os olhos. O Senhor é meu pastor. Ele começou. Sua voz começou a sumir enquanto eu encarava os olhos vidrados de Christie. Desacelerei a respiração, meu pulso acelerado. Eu tentei me lembrar de tudo o que Jen me ensinou e me concentrei em Christie. Sua mente era uma caverna, escura como um mundo sem sol. E lá, na parte mais profunda, havia um pontinho de luz vermelha. Não havia calor à medida que eu me aproximava, porém, apenas uma queimadura fria, como uma queimadura de sol de um dia nublado. Eu sei que você tá aqui, Christie, eu disse a ela. E eu sei que você tá assustada e magoada, mas você não tá sozinha. Você não tá sozinha com essa coisa. Eu tô aqui, seu pai tá aqui. A dor foi imedida e me fez perder o foco. Ondas de calor interromperam pelo cômodo como um furacão. Virei-me para a lareira. A voz agora tinha um corpo, uma sombra curvada e envolta em chamas. Ela é minha, disse o fogo com 100 vozes roubadas. Veio em nossa direção. Estava quente demais para pensar. O ar fervia meus pulmões a cada respiração. Tínhamos esperado demais, ou talvez nunca tivemos tido a chance. Eu me arrastei para trás enquanto o fogo avançava até minhas costas. Eu sinto muito, pensei, a visão ficando tão turva que fechei os olhos. Sinto muito, Christie. Sinto muito, Jen. Me perguntei se era fruto da minha imaginação desesperada, mas de repente ficou um pouco mais frio. Abri os olhos e vi Daniel parado diante da filha, quase no fogo. Observei-o dar um passo à frente, envolvendo as chamas com os braços. Então deu outro passo, depois outro. Começou a empurrar a sombra para trás enquanto eu via sua pele começar a queimar. Dan se virou para mim por um momento, suas bochechas já começando a formar bolhas. Você precisa se apressar, ele ofegou. A criatura lutou contra ele, vozes gritando, a forma crepitando e sibilando. Forcei-me a me virar para Christie e vi que ela não estava mais em branco. Havia sinais de confusão no seu rosto, medo, vida. Escuta minha voz, tá bom? Perguntei. Eu preciso da sua ajuda. Há momentos para ter medo, momentos para lutar. Nós dois podemos ter medo, juntos. Mas a gente não pode deixar o seu pai ser o único a lutar, tá bom, Christie?
Ela se virou para mim e depois para o seu pai. Pai? O quarto ainda estava insuportavelmente quente, mas isso não era nada comparado ao que Dan segurava. Ele estava quase submerso nas chamas. Cada centímetro da sua pele que eu conseguia ver estava coberto de queimaduras vermelhas e brilhantes. Deve ter sido uma agonia de cortar os nervos. Ele não conseguia ficar de pé por mais muito tempo. Mas ele fez mais do que ficar em pé. De alguma forma, Dan deu mais um passo em direção à lareira, empurrando a sombra para trás. Eu mal conseguia entender o que ele dizia por causa do estalo, do ruído das chamas e das vozes gritando. Embora eu ande, tu estás comigo. Quando o conheci, achei Dan gentil demais. Percebi então que havia confundido sua gentileza com ternura. Não havia nada de frágil nele. Nenhuma curvatura. Mesmo queimando vivo, Dan continuou andando, afastando o perigo da filha. Talvez tenha havido momentos em sua vida em que ele foi gentil, mas naquele momento, Dan era um leão. Christie estava soluçando. Apertei seu ombro. Se você quiser ajudá-lo, eu disse a ela, ouça minha voz. Há uma coisa venenosa criando raízes aqui. Isso não é sua culpa, nem um pouco. Mas você é a única que pode me ajudar a arrancá-la. Não é justo e não tá certo, mas essa é a situação. Agora feche os olhos. Ele o fez depois de um último olhar para Daniel. Ok, ótimo. Você tá indo muito bem. Agora concentre-se apenas no seu pai. Não no que tá acontecendo agora, mas apenas nele. Ainda comigo? Ótimo. Mantenha seu coração nele e pense em dias melhores, suas memórias com ele e as que você criará no futuro. Voltei para a caverna congelada. Havia luz agora, sombra e tênue, mas era alguma coisa. O ponto vermelho de brilho odioso queimava conforme eu me aproximava. Arfei de dor. Mas não era nada comparado ao que Daniel sentia. Eu fechei a mão da minha mente sobre a brasa, estremecendo como se estivesse com calor. Mas eu aguentei firme e então rasguei. Eu me arranquei da caverna e levei a criatura comigo. Aquilo doeu muito mais do que eu esperava. Por alguns instantes, tudo que eu consegui foi manter os olhos fechados e aguentar. Finalmente, e maravilhosamente, a agonia começou a diminuir. A primeira sensação que notei foi o som de uma menina chorando. Abri os olhos. Eu ainda estava na sala de estar de Dan. O calor intenso havia passado e o ar estava delicioso de respirar. Então, o fiz profundamente. Mas eu só consegui aproveitar as primeiras respirações. Foi então que notei Christie agarrada a uma figura caída em frente à lareira apagada. Ah, Dan, eu disse. Acabaram por declarar que a morte do meu pai foi um ataque cardíaco. Não havia uma marca sequer nele, um fio de cabelo chamuscado. Christie sentou-se no banco com os joelhos contra o peito. Não entendo. Estávamos na varanda depois de passar uma longa manhã no hospital. A tia da Christie nos encontrou na sala de espera. Ela ficou confusa com a minha presença a princípio, mas Christie jurou de pé juntos que eu era um amigo mais antigo do pai dela, da Marinha, quase que da família. Não havia nada que alguém pudesse fazer por Dan. O incêndio nunca foi algo físico, contei a Christie. Eu podia ouvir a tia dela fazendo algumas ligações sussurradas dentro da casa. É que a tensão era maior do que qualquer um que poderia suportar, mas ele aguentou o máximo que pôde, o máximo que precisou. Ele era um lutador, sussurrou Christie. Sorri o máximo que pude. É de família. Ficamos sentados em silêncio por um tempo. Havia um grupo de adolescentes mais ou menos da idade de Christie, algumas casas adiante, do outro lado da rua. Eles andavam de skate pela entrada da garagem e pela calçada, parando de vez em quando para entrar e sair com lanches. Percebi que eles ficavam olhando na nossa direção. Seus amigos? Perguntei. São da escola. Ouvi risadas. As crianças estavam definitivamente nos encarando agora. Estavam longe o suficiente para que eu não conseguisse entender tudo o que diziam, mas consegui captar claramente a frase Christie Kruger. Meu maxilar se apertou. Levantei-me. Você devia ignorá-los, sussurrou Christie, virando-se para que sua cicatriz ficasse escondida no cabelo. Provavelmente, admiti já descendo as escadas. Os adolescentes se juntaram quando me aproximei circulando os skates. Havia 2 meninos e uma menina, todos me olhando com o equilíbrio perfeito entre desconfiança e apatia. Sorri mostrando o máximo de dentes possível. Posso conversar com vocês um segundo? Perguntei. O garoto olhou para a casa de Christie e depois para trás. A gente não fala com velhos estranhos. Eu só tenho 31, murmurei. E daí? Bom, escutem.
Eu tenho a impressão de que vocês estão aqui tirando sarro da Christie. Ela é minha amiga e eu agradeceria se parassem. Eu disse tentando manter a calma. Claro, disse uma das meninas terminando com uma risada. Senti meus dedos estalarem quando fechei o punho. Respirei fundo. Prometa. Eu disse, olhando de criança para criança. Prometa, porque eu vou saber se você estiver mentindo. O garoto suspirou. Tá, tanto faz, a gente promete. Os três riram. Meu pulso latejava nos ouvidos, o suor começando a escorrer pela gola da minha camisa. Você tá mentindo, eu disse com os dentes cerrados. Você tá mentindo e sendo cruel com uma garota que já passou por mais dor do que vocês três idiotas têm a imaginação coletiva para processar. E eu vou ficar puto se você adicionar mais dor ao registro dela. Meu sorriso falso sumiu, mas eu trouxe algo mais à tona. Não um sorriso largo e nem um rosnado, mas algo meio termo. Saber que você tá mentindo não é meu único truque. Quer ver outro truque, criança? Os adolescentes não estavam mais rindo. Talvez eu devesse ter ido embora, mas eu não fui. Eles estavam se safando tão facilmente. Eles não mereciam. Mas eu não sei bem o que mereciam também. Uma coisa eu sei. Eu estava tendo um dia horrível e eu estava de mau humor. E eu senti vontade de compartilhar. Remexi a memória e juntei os sons, cheiros e imagens que vira nos últimos 2 dias. Todo o pacote de sensações de ver um homem em chamas. Adicionei uma pitada de dor absoluta que experimentei ao ver a imagem de Jen se transformar em cinzas. Então, cortei a maior lasca daquele horror combinado e empurrei para o mundo. Aqueles sentimentos flutuaram, e eu os vi registrados em cada uma das crianças ao mesmo tempo. Um dos meninos começou a chorar, o outro correu, e a menina ficou ali parada, tremendo. Olhei para os dois que não correram. Quando vocês alcançarem seus amigos, passem o recado e entendam que isso vale para todos vocês. Se eu ouvir que vocês estão incomodando a Christie, eu vou voltar para a cidade. E eu vou descobrir onde cada um mora e eu vou queimar suas casas. Entenderam? Entendemos, disse a menina. O garoto só conseguia sentir, mas eu sabia que ele não estava mentindo. Não daquela vez. Virei-me e voltei para a casa do Dan. O que você disse a eles? Christie perguntou quando me sentei novamente. A gente teve uma pequena sessão sobre gentileza. Ela sorriu. Você vai embora logo? Sim. Christie estendeu a mão e apertou a minha por um instante. Não tinha nada a ver, mas os meus olhos ficaram um pouco marejados enquanto olhávamos para a rua vazia agora. Você pode voltar e ficar no hotel? Perguntou Christie. Eu vou morar com a minha tia na cidade. E eu posso deixar o nosso número e endereço. Certo, eu disse depois de um momento. Eu mantenho contato. Bom, o que vocês acharam aí da finalização de Um Exorcista Amador? Não respondeu a nenhuma das nossas perguntas, obviamente, né? Não teve lá uma resolução muito satisfatória, né? Que eu acredito que todos nós aqui gostaríamos que tivesse. É como eu disse pra vocês no início, são contos, né? Coisas que o Eric viveu. Eu achei que o luto aqui foi muito bem representado no conto inicial ali do hotel, porque o Eric se sentiu claramente atraído pela menina. Como que era o nome dela mesmo? Pela Grace. E ele não conseguiu seguir em frente, não conseguiu ter nenhum tipo de relacionamento, por mais que nas próprias palavras dele fosse apenas uma noite. Eu, sinceramente, se eu passasse por uma experiência dessa, eu também não ia conseguir seguir em frente, eu acho que eu ficaria assim, sozinha pro resto da vida. Acho que já é a segunda vez que um demônio se apodera de uma criança que está em luto, né? Porque no primeiro conto teve aquele menino que perdeu a irmãzinha porque ela se afogou, e aqui a gente teve, nesse terceiro conto, a Christie, né? Que perdeu a mãe. E pelos pequenos detalhes ali que a história deu, eu chuto que a mãe da Christie provavelmente morreu num incêndio, né? Por isso que ela deve ter ficado com aquela cicatriz no rosto. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da creepypasta, tenham gostado aí dos contos. Espero também que vocês tenham se divertido com alguns comentários que eu fiz aqui. Enfim, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir creepypastas, especialmente de exorcismo e exorcismos não muito ortodoxos. Enfim, considere também tornar-se membro aqui do canal, assim você apoia o meu trabalho e também apoia o canal. Enfim, eu vou ficando por aqui e o nosso próximo encontro é quinta-feira. Vejo você lá. Até a próxima. Fui.